Olá pessoal, Salvador aqui. Vamos lá agora para a aula de morfologia da coxa e joelho. Então, os músculos da coxa, né, eles vão por sua vez estar divididos em três compartimentos. Né? Lembrando que a coxa ela é a região, né, que inicia o membro inferior. Que ela tem algumas divisões anteriores e posteriores. Né? Posteriormente, ela começa abaixo das pregas cutâneas da nádega e anteriormente ela começa assim que cruza o ligamento inguinal, ok? E aí nós vamos ter então três compartimentos na coxa: o anterior ou extensor, o medial ou os adutores, né, e o posterior ou os flexores. E aí, quando a gente fala flexor ou extensor aqui, eu estou falando de flexão e extensão do joelho, certo? Na verdade, da perna, né, na articulação do joelho. E aí, os compartimento anterior ele vai ser suprido pelo nervo femoral, que é nervo do plexo lombosacro, como nós vimos anteriormente. Já as porções mediais, que são os adutores, pelo nervo obturatório, nós já vimos também. E a porção posterior vai ser pelo nervo tibial, a porção tibial do nervo isquiático. Se você lembrar, o nervo isquiático ele é composto por dois nervos, o fibular comum e o tibial, né, envolvidos pela mesma bainha. A porção do tibial ela vai irrigar os nervos, os músculos isquiotibiais, né, que são a porção, são os músculos na porção posterior da coxa. Então vamos conhecer esses músculos. O primeiro que eu relato para vocês é o músculo pectíneo. O pectíneo ele é um músculo que é vitimado de lesões e estiramentos, principalmente corredores, é, é, jogadores de futebol, né, jogadores de futebol de fim de semana. Eles cursam muito com lesões no músculo pectíneo. Ele tem suas origens nos ramos superiores do pubis, na porção superior do pubis, e sua inserção vai lá no osso fêmur, né, numa região chamada linha pectínea do fêmur, que é uma linha que fica inferior ao trocânter menor, ok? Sua inervação ela se dará, como ela é do compartimento anterior, né, ela se dará pelo nervo femoral, né, e sua ação será a de fazer a adução, de aproximar a estrutura da linha média, fazer a adução e, e auxilia na rotação medial. Aquilo que eu já falei para vocês, né? Se ele está fazendo adução, possivelmente ele também auxiliará no processo de rotação medial. Se ele está fazendo abdução, né, abrindo, ele possivelmente também fará a ação de rotação externa. Psoas maior. Psoas maior, ele é um músculo tóraco, tóraco apendicular, né, pois ele vai desde o tórax, do tóraco, lombo apendicular, né, desde a região lombar até o apêndice inferior. Esse músculo ele tem origens no corpo e discos intervertebrais, né, da região lombar, né, na verdade tóraco lombar, né, porções da final da T12 até a quinta vértebra lombares, e também, pessoal, dos processos laterais. Nós temos fibras que vêm também dos processos laterais. E aí é a origem desse músculo. A sua inserção ela vai se dar no trocânter menor do fêmur. Então é um músculo que vem lá desde a região lombar até o fêmur, ok? Esse é o psoas maior. Ele é muito importante numa manobra pélvica, de cirurgia pélvica, nós chamamos psoas reach ou Boari flap. Essas manobras elas são manobras que são utilizadas, por exemplo,
em pessoas que precisam perder parte, que sofrem dissecação, ressecção da bexiga, N motivos que levam a alteração na bexiga ou por vezes no ureter. E então o que é feito? É feito essas manobras, que é o Pessoas. Pessoas. Deixa eu olhar se tem texto aqui. Ah, não tem. Pessoas. Pessoas. Rich. Hit. Pessoas hit ou Boari Flap. Boari Flap. São manobras cirúrgicas, né, que são utilizadas para aproximação da bexiga. A bexiga que está aqui, eles aproximam ela mais do psoas, utilizam a musculatura do psoas para aproximar mais a bexiga, uma vez que o ureter teve que ser dissecado, teve algum problema, para aproximar mais a bexiga do ureter. Então eles fazem uma ligação junto ao psoas. Vocês podem encontrar alguns vídeos na internet sobre essas manobras. Além disso, o psoas, voltando ali para o plexo, abaixo dele, por trás dele, posterior ao psoas, é que nós vamos encontrar, né, as raízes ventrais do plexo lombosacral. Então, por trás desse músculo aqui. Ok? Se vocês verem. Tá. Então, por isso que a inervação dele vai ser algumas raízes também do plexo, que são alguns ramos anteriores, né, do plexo lombosacro. Sua ação está na flexão do quadril, na flexão da coxa, na articulação do quadril. E aí o irmãozinho dele, o piso, não tá? É porque eu vou mostrar logo o ilíaco. Aí do lado dele, pessoal, na face interna do osso ilíaco, nós temos o músculo ilíaco, certo? O ilíaco, ele vai se fundir ao psoas maior, em especial, e por isso que seu tendão, né, seu ponto de inserção distal, é o mesmo tendão do psoas. Então o ilíaco, músculo ilíaco e o músculo psoas, eles dividem o mesmo tendão de inserção distal, né? E por isso ele acaba sendo chamado de músculo ilio-psoas, né, devido a essa junção aqui no trocânter menor do mesmo tendão do ilíaco, do músculo ilíaco, com o mesmo tendão do músculo psoas maior. Então por isso que ele às vezes ele é chamado de músculo ilio-psoas, né. Então o ilíaco ele tem a origem na face interna do osso ilíaco, né, e a sua inserção no trocânter menor. Sua função também vai ser a de flexão flexão da coxa na articulação do quadril. E existe ali o irmão do psoas maior, que é o psoas menor, ok? Que tem sua origem ali no corpo vertebral, no corpo e disco vertebral de L1, de T12 a L1, e aí o tendão dele se prende lá no ligamento inguinal, certo? Sua inervação ela vai se dar por o ramo L1 e L2, lá do plexo lombosacro. E sua ação também vai ser de flexão da coxa na articulação do quadril. Ele não diretamente ele vai se ligar ao ligamento inguinal, ele vai formar um outro complexo ligamentar que nós chamamos de arco iliopectíneo. Mas como ele vai, né, esse arco ele se prende na origem, nos pontos de inserção do ligamento inguinal, por isso que eu falei para vocês que é no ligamento inguinal, mas na verdade ele vai se encerrar no arco iliopectíneo, que por sua vez tem seus pontos de fixação, né, os mesmos pontos do ligamento inguinal, né, e do tendão do psoas menor.
Aí vamos observar nesse vídeo a ação do músculo ilio-psoas, né? Lembrando, ele é a união do psoas maior com o músculo ilíaco. Então a face interna do osso ilíaco, origem, né, do músculo ilíaco. Agora vem o psoas maior, suas duas camadas, como eu falei, ele tanto é do corpo como dos processos laterais, né, dos corpos vertebrais. E aí a inserção deles é no mesmo tendão, né, no trocânter menor. E a sua ação de flexão da coxa na articulação do quadril. Se o membro ele ficar estático, aí ele faz a flexão do quadril. Ó, percebam o arqueamento. Com o membro estático, flexão do quadril ainda. Ok? Ainda falando sobre os flexores do quadril, no compartimento anterior, nós temos aí o músculo sartório. O músculo sartório ele tem sua origem na espinha ilíaca antero-superior e a sua inserção lá na face do côndilo medial da tíbia, certo? Então, um músculo longo, começa lá na pelve e vai finalizar lá na perna. Sua inervação também vai dar pelo nervo femoral, como todos os músculos do compartimento anterior. E sua ação, né, é a de flexão, abdução e, como eu disse, né, se está com abdução, ele normalmente faz rotação lateral, não é isso? Então, ele vai auxiliar no processo de flexão da coxa, na articulação do quadril, a abdução do membro e rotação lateral, ok? Tratando-se da articulação do joelho, ele é responsável também pela flexão do joelho. Então o músculo sartório ele pode agir na flexão da coxa na articulação do quadril e na flexão da perna na articulação do joelho, abdução e rotação lateral. Rotação lateral da coxa, porque se for do joelho é rotação medial, né, que ele participa. Devido até à própria forma dele, né, essa forma espiralada que ele adquire. Vejamos a ação do sartório. Então, origem espinha ilíaca antero-superior. E vem seguindo sua inserção na face medial da tíbia. Então, ele auxilia no processo de flexão do quadril, flexão do joelho e abdução do membro. Tá vendo? O membro está abduzindo, se separando da linha mediana. E ele é um dos músculos da famosa pata de ganso, que são um grupo muscular, né, o semitendinoso, o semimembranoso e o sartório, eles se inserem nessa região medial da tíbia. Ele recebe o nome de pata de ganso. São músculos flexores da perna na articulação do joelho. A famosa pata de ganso. Semitendinoso, semimembranoso e sartório.
fazem flexão da perna na articulação do joelho. Então vamos lá. A partir de agora nós ainda vamos falar dos extensores, né, do compartimento anterior, mas agora vamos falar da porção extensora do joelho. Extensora da perna na articulação do joelho. Que aí nós falamos extensores dos joelhos. O primeiro que eu falo para vocês é o reto femoral. Né? Vão ser os músculos do quadríceps, certo? E aí, o primeiro que eu falo é o reto femoral, que é o mais superficial dele. A sua origem está na espinha ilíaca antero-inferior, isso naquela porção mais próxima do ilíaco, do ilho. E a sua inserção ela vai estar na base da patela, nessa porção superior aqui da patela, do osso patela. Vai ser inervado pelo nervo femoral, né? E a sua função vai ser a de extensão do joelho, né? E junto com o ilho psoas, ele também auxilia no processo de flexão da coxa na articulação do quadril. Então, o reto femoral ele tem funções contundentes, né? Ele faz flexão de quadril e extensão de joelho. O vasto lateral, o outro grupo, né, o quadríceps, né, que são o músculo do compartimento anterior e superficial da coxa, ele vai estar dividido, né, em reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. São os 4 grupos musculares. Nós vimos o reto femoral. Vamos falar agora dos demais. O vasto lateral, por exemplo, né, que está a lateral do membro, ele tem origem no trocânter maior, né, e posteriormente ali na linha áspera, e vem seguindo até a base da patela. Que da base da patela vai ser transferido para a perna, né, através do tendão patelar, do ligamento patelar. Sua inervação também vai se dar pelo nervo femoral e a sua função é a mesma do reto femoral. É auxiliar a flexão do quadril, né, e agir na extensão do joelho. Né? Ou seja, auxiliar na flexão da coxa na articulação do quadril e na extensão da perna na articulação do joelho. O vasto medial ele tem origem na linha intertrocantérica, e o lábio medial da linha áspera, que aí é aquela porção mais posterior lá do fêmur. Né? E aí sua inserção também vai ser na base da patela, né? Sua inervação é a mesma dos seus irmãos, né? E a sua função também vai ser a mesma, que é de flexão do quadril, extensão de joelho. O vasto intermédio não será diferente, né? Só a sua origem, que é a face anterior da lateral do fêmur, sua inserção que vai ser na base da patela, sua inervação também será pelo nervo femoral e suas funções também será de flexão da coxa na articulação do quadril e extensão da perna na articulação do joelho. Vejamos a ação do quadríceps. Então, suas origens e sua inserção é na base da patela. Isso que a patela, por sua vez, vai transferir para a tíbia através do ligamento patelar. Pegar aqui outra cor. Tá mostrando aí as inserções na linha áspera, medial e lateral. E agora você tem os vastos mediais e laterais, medial e lateral, o vasto intermédio
e aí por cima deles o reto femoral que vai colocar, né? Espinha ilíaca antero-inferior, seguindo até a base da patela, eu vou ter o vasto, o reto femoral. E aí você teve o quadríceps, né? Então essa relação da patela com o quadríceps é muito importante. Existem algumas fraturas de avulsão. A patela ela é partida ao meio devido a essas forças musculares. Existe uma doença chamada condromalácia patelar, que trata-se do desgaste dessa articulação da patela com o fêmur, uma vez que ele precisa ter essa articulação muito bem nutrida. E aqui é importante porque ele mostra essas forças cruzadas sobre a patela. Mas tudo culmina, né, num único ponto de tensão, né, na tuberosidade da tíbia, que é devido a esse ligamento patelar. Outra coisa importante sobre o joelho é que o joelho ele é constituído sobre cápsulas. Eu vou falar sobre para vocês, né? É uma cápsula articular sinovial que vai estar formando esse joelho. Né? Ele vai estar sendo revestido e protegido por ligamentos. Ok? E aqui ele vai mostrar um pouco sobre a movimentação ainda do quadríceps. Tem o link caso vocês queiram visualizá-lo mais uma vez, essas estruturas. Para dar continuidade, né, vamos falar agora do compartimento medial da coxa, né, que vai incluir aí os adutores. São eles o adutor longo, curto, e adutor magno e o grácil. Estou falando sobre o adutor longo. O adutor longo ele tem origem no pubis, né, e sua inserção no terço médio do fêmur, da sua porção posterior, lá na linha áspera. A sua inervação ela se dará pelo nervo obturatório. Ele é o nervo responsável pela inervação dos adutores. E sua função é a adução da coxa, né, que é aquela aproximação do membro da linha mediana. Adutor longo, agora o adutor curto, né, ele tem origem também na porção no osso pubis. Sua inserção ela se dará na linha pectínea, que é próximo à linha áspera, que é uma parte da linha áspera no fêmur. Sua inervação também será pelo nervo obturatório e sua função será a adução da coxa e uma pequena participação da flexão da coxa na articulação do quadril. E o maior dos adutores, né, por isso que recebe o nome de magno, o adutor magno. Também tem origem no pubis, em especial no ramo inferior do osso pubis. Sua inserção ela será a linha áspera, né? E ele ainda, além da linha áspera, tem uma outra porção, que é a região chamada tubérculo do adutor. Por quê? Porque o adutor magno ele acaba tendo um espaço. Vocês observarem aqui, ele tem um espaço nos seus tendões, nas suas fáscias, né? Esse espaço aí ele vai ser chamado de hiato dos adutores. Lá na frente nós vamos ver qual a importância dele, certo? Então por isso que ele acaba tendo dois pontos de inserção. A linha áspera, que vai ser aquela porção posterior lá do fêmur, e aqui essa região do tubérculo do adutor, né? Tô doido para pegar esse mosquito aqui já faz tempo. Sua inervação ela vai se dar pelo nervo obturatório, como os demais adutores, mas também uma porção, como ele está mais próximo, mais posterior, e é como os músculos posteriores eles são inervados pela porção tibial do nervo isquiático, aí, devido a essa proximidade ele vai receber, né, inervação tanto do obturatório quanto do nervo isquiático, né, da porção tibial do nervo isquiático. E claro, como ele é um adutor, a sua função é a adução.
E aí um músculo fininho, delgado, né, que devido à sua delicadeza, sua graciosidade, ele recebeu o nome de grácil, né. Tem sua origem também, assim como os adutores, no osso pubis, a sua porção de ramo inferior, e sua inserção lá na parte superior, da face medial da tíbia. Então ele é um músculo que vai desde da pelve até a tíbia. Sua inervação, assim como os demais adutores, é pelo nervo obturatório. Sua ação é de adução da coxa, mas também auxilia na flexão da coxa, na articulação do quadril, e ainda faz uma ligeira rotação medial da perna. Por ele estar inserido na perna, na tíbia, ele ainda faz uma rotação, uma ligeira rotação medial da perna. Obturador externo. O obturador externo nós já vimos lá nos músculos da região glútea. É isso. O obturador externo, por ele estar na porção anterior, ele vai estar auxiliando ali nos processos de rotação lateral da coxa, e estabilização da cabeça do fêmur na fossa do acetábulo. Certo? Ele não é um adutor em si, ele não tem essa função de adução, mas como ele fixa o membro nas porções mediais, né, ele acaba entrando aqui nesse grupo. Sua origem então vai ser no forame obturatório, junto da membrana obturatória, e sua inserção distal vai ser o trocânter, a fossa trocantérica, ele é posterior, né? Então a fossa trocantérica do fêmur. Sua inervação ela se dará pelo nervo obturatório. Suas funções: rotação lateral, estabilização do fêmur na fossa do acetábulo. Vamos falar, ver um pouco sobre os adutores. Então, praticamente vai ser principalmente uma principal participação do osso pubis, né, nas origens, né, e as inserções serão a linha áspera, a porção posterior do fêmur. A porção póstero-medial seria o ideal. Então vamos lá. Aquela linha áspera, né, isso. E aí os ventres do adutor magno. E aí ele formando aquele hiato, né, entre seus tendões, que já vai ser a origem do músculo pectíneo, que é o ramo superior, né, do osso pubis. Ele caminha para a linha pectínea, enquanto os adutores eles vão caminhar para a linha áspera. Adutor curto, osso pubis, origem, inserção lá na fossa trocantérica, ou na linha áspera. Músculo grácil. Tá vendo aquela curva que ele faz lá para a perna, né? E aí você tem todos os adutores: curto, longo e magno. Então as funções dele é de motor principal nos processos de adução. Já no compartimento posterior, nós vamos ter os extensores do quadril, aí, que auxiliam na flexão do joelho. Então, começar pelo músculo semitendinoso ou semitendíneo. O músculo semitendinoso ele tem origem no tuber isquiático, lá no osso isquiático, no osso isquio, e a sua inserção distal ele vai dar na face medial e superior da tíbia.
Sua inervação ela se dará pelo nervo isquiático, né, sua porção tibial. Como eu falei para vocês, esses músculos posteriores, eles vão ser quase todos inervados pelo nervo isquiático, né, a sua porção tibial. A função deles será de extensão da coxa na articulação do quadril, extensão do quadril, e de flexão da perna na articulação do joelho, flexão do joelho. E gira medialmente quando o joelho está fletido, ou seja, se havendo flexão, então o processo de rotação medial, eles também vão participar. Semimembranoso, é o semimembranáceo, que junto com sartório, eles três, né, semitendinoso, semimembranoso, junto com sartório vai dar na pata de ganso. Aí o semimembranoso ele também tem sua origem no túber isquiático, sua inserção na face medial da tíbia, né, e também vai ser inervado pelo nervo isquiático. Suas funções vão ser semelhantes ao seu colega, seu próximo ali, que é o semitendinoso, que vai ser de extensão da coxa na articulação do quadril e flexão do joelho na flexão da perna na articulação do joelho. O bíceps femoral é outro músculo posterior. Ele tem o bíceps femoral ele tem duas cabeças, né? Uma cabeça curta e uma cabeça longa. Né? Então vamos lá. A cabeça longa ela tem sua origem na tuberosidade isquiática, né? E segue a sua origem até a fíbula, na cabeça da fíbula, né? No côndilo lateral da tíbia. A cabeça longa ela vai do túber isquiático até a cabeça da fíbula, enquanto que a cabeça curta ela vai da linha áspera até o côndilo lateral da tíbia. Todos vão ser inervados pelo nervo isquiático e as suas ações serão de extensão do quadril, flexão do joelho e rotação lateral do joelho. Então, o bíceps femoral, se é bíceps, é duas cabeças. A cabeça longa, ela tem origem no túber isquiático e inserção na cabeça da fíbula e face lateral do côndilo lateral da tíbia. E a cabeça curta tem origem na linha áspera e inserção na cabeça da fíbula e na face lateral da tíbia. Vejamos aí os movimentos de rotação lateral. Por que não está repetindo? Deixa eu só colocar aqui para ficar repetindo, pessoal. É bem rapidinho. Então, houve a flexão do quadril e agora vem a extensão do quadril. Aí nós vemos a ação deles. Ó. Começa a ficar verdinho na sua ação. E aí é um pouco na rotação lateral. Ó. Ok? Então esses foram os músculos da coxa. E eu vou agora falar para vocês sobre a vascularização da mesma. A vascularização da coxa, ela vai se dar pelo outro ramo da ilíaca. Então nós temos aqui a artéria, a aorta, a porção abdominal, né, a porção descendente abdominal, que vai se bifurcar em ilíaca comum. A ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda, por sua vez, vai se dividir em ilíaca interna e externa. A interna ela vai irrigar
a pelve e a região glútea, como nós já até vimos, as artérias glúteas superior e inferior. E enquanto que a ilíaca externa é ela quem vai descer para os membros. Ela é ilíaca externa até ela cruzar o ligamento inguinal. Quando ela cruzar o ligamento inguinal, ela vai receber o nome de artéria femoral. Ok? Então, cruzou o ligamento inguinal, vai receber o nome de artéria femoral. Aqui, então, nós temos um ponto muito importante, anatomicamente falando, que é o trígono femoral. O que é essa região do trígono femoral? É uma região delimitada, lateralmente pelo músculo sartório, medialmente pelo músculo adutor longo e também pelo músculo pectíneo, e posteriormente pelo músculo pectíneo e superiormente delimitado pelo ligamento inguinal. Então, o trígono femoral ele vai estar superiormente delimitado pelo ligamento inguinal, medialmente pelo adutor longo e pelo músculo pectíneo e lateralmente pelo músculo sartório. Posteriormente, eu ainda vou encontrar o músculo pectíneo, fibras do psoas maior ali no trígono. Acima desses músculos, entre esses músculos, eu vou encontrar a artéria femoral, a veia femoral e o nervo femoral. Então, por isso que o trígono ele é muito importante, pois no trígono eu vou encontrar a artéria femoral, a veia femoral e o nervo femoral, ok? Então, os limites superiores é o ligamento inguinal, medialmente o músculo pectíneo e adutor longo, e lateralmente o músculo sartório. A frente dele só vai ter fáscia e tela subcutânea. Tela subcutânea, pele. E posteriormente ao trígono eu vou encontrar o músculo pectíneo, o iliopsoas, que é a junção do psoas maior com o ilíaco. Pronto, essas são as delimitações do trígono femoral. Outra coisinha importante ali nessa região do trígono é essa porção que nós chamamos de bainha femoral. O que é isso? Trata-se de fáscia que vai recobrir as estruturas vasculares que estão cruzando ali o trígono femoral. Então, a bainha femoral ela trata-se de uma fáscia que vai cobrir as estruturas vasculares do trígono. Perceba então que ela vai excluir o nervo femoral. Então, o que é que eu vou encontrar dentro da bainha femoral, dentro dessa fáscia? A artéria femoral, a veia femoral e uma estrutura chamada canal femoral. O que é esse canal? Ele vai ser uma estrutura que vai ter uma utilidade, assim, dentro dele vai ter gordura, linfa, mas a sua utilidade está no seguinte: se as artérias, se a veia femoral, acontece mais com a veia, se ela precisar de maior espaço devido à necessidade que seja de retorno venoso, se ela precisar se expandir, o canal ele vai ser então comprimido para dar espaço à veia femoral. Manobras como a vassalva, ela pode utilizar esse espaço, certo? Alguns aumentos de pressão intraabdominal vai levar a esse aumento da massa sanguínea na veia. Consequentemente, ela vai precisar de mais espaço, aí ela acaba pegando o espaço do canal femoral. Então, a sua utilidade está mais nisso, em ceder espaço, principalmente para a veia femoral, quando ela tiver em turgência, tiver precisando de mais espaço. Então, a bainha femoral ela começa ali pouco antes do ligamento inguinal, ela vem envolvendo essas estruturas vasculares, vasos, artéria femoral, veia femoral e canal femoral, e ela vai até um pouco mais ali, uns 5 centímetros, ela vai seguindo e acaba se fundindo ao endotélio vascular. Então, ela por si só ela vai se fundindo às estruturas vasculares, certo? Então ela não vai ser contínua e não vai ser muito grande. Então metade do trígono ela já tem terminado, já tem se encerrado.
lembrem-se que a bainha femoral ela não envolve o nervo femoral, ela só envolve as estruturas vasculares. Ok? Aí problema, o que é que acontece? Por vezes, aquele canal femoral, como ele é utilizado em momentos de aumento de pressão intraabdominal, pode culminar de uma alça intestinal ela adentrar o canal femoral e então se extravasar, formando um processo que chamamos de hérnia inguinal, que é próximo dali da região inguinal. Então a famosa hérnia inguinal, que é a hérnia femoral, ela trata-se por vezes de uma alça intestinal que adentrou o canal femoral devido ao aumento da pressão interna intraabdominal e aí acabou que essa alça invadiu o canal e herniou, saiu do seu local de origem. Perigoso? Sim, pois essa herniação e essa compressão ela pode levar a compressões dos vasos responsáveis pela nutrição intestinal. E aí, com essa compressão, você tem isquemia, necrose, morte das células. E aí você tem um problema bem grave se chegar a esse estado. Ainda falando sobre esse sistema vascular e nervoso, nós temos uma outra região anatômica conhecida como canal dos adutores, canal subsartorial ou ainda canal de Hunter. E o que é que se trata esse canal? É nada mais que um espaço em que vai percorrer as artérias e veias femorais, artéria, os vasos e os nervos femorais. É um espaço que está localizado abaixo do músculo sartório e entre os adutores, magno, longo, curto. Então, os vasos caminhando entre os adutores, essa região ela vai ser chamada de canal dos adutores. Esse canal dos adutores ele é superficial, de certa maneira, porque na verdade os vasos estão superficial aos músculos, e aí eles são recobertos pelo músculo sartório, por isso que também é chamado de canal subsartorial, porque ele está abaixo do músculo sartório. Então, rebatendo o sartório, eu vou conseguir ver essas estruturas vasculares, que quando elas chegam aqui no final, elas seguem, elas estão anteriormente, e aí, quando elas chegam no terço distal da coxa, elas caminham para a região posterior. E aí elas têm que cruzar, para ir para a região posterior, elas vão ter que cruzar os adutores. Em especial o adutor magno que formou aquele hiato que eu falei para vocês, que é o hiato dos adutores, que é aquele espaço. Então, os vasos, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então os vasos eles vêm caminhando pelo canal dos adutores, está só o sartório aqui passando por cima deles, Então eles vêm caminhando, quando eles chegam na região do terço distal da coxa, eles seguem posteriormente através do hiato dos adutores. O que é o hiato dos adutores? É esse espaço entre as fixações distais do adutor magno. Do adutor magno e do adutor longo, em especial. O adutor curto não participa. Então, quando ele cruzou, ele vai seguir ali, posteriormente vai dar origem à artéria poplítea, que vai irrigar o joelho. Vamos ainda falar mais sobre a irrigação. Então, nós temos a ilíaca externa. Aqui, não, na verdade aqui é a ilíaca comum, aqui é a ilíaca interna e a ilíaca externa, que vem seguindo. Quando ela cruzar o ligamento inguinal, ela vai dar origem à artéria femoral. A artéria femoral, por sua vez, ela vai acabar formando outros ramos, como a artéria obturatória, que vai irrigar vários músculos da pelve, períneo e da região glútea. A artéria femoral
as circunflexas, né? As artérias circunflexas, a femoral circunflexa medial e lateral, né? Que são importantíssimos para um processo que eu vou já falar para vocês, né? Além disso, ainda temos a artéria femoral profunda, que vai dar origem às artérias perfurantes. Então nós temos a artéria femoral, dela importante para nós as circunflexas, as femorais circunflexas, medial e lateral. A obturatória ela é importante, pois é dentro dessas estruturas que nós já estudamos. A artéria femoral profunda, que vai dar origem às artérias perfurantes. Por quê? Aí vamos lá. Na clínica, né, as artérias femorais circunflexas, principalmente a medial, ela quem vai irrigar a cabeça do fêmur. E aí entra um processo que é as fraturas do fêmur, né, principalmente as fraturas de colo e as fraturas transtrocantérica. Quando ocorrem fraturas de colo, perceba que os vasos vão ser rompidos. Então a cabeça do colo ele não irá receber nutrição, então ele poderá necrosar, o que trará graves problemas para o nosso paciente. Por exemplo, agora, se a fratura ela for transtrocantérica, né, acontecer entre os trocânteres, percebam que os vasos eles vão ser preservados. Sendo assim, o vaso, como ele vai ser preservado, a nutrição da cabeça do colo, do fêmur, ele vai ser mantida. For uma subtrocantérica também, né, ela vai manter a vascularização. Agora, se for no colo do fêmur, possivelmente vai ter agravos na circulação. Sobre a drenagem, né? E aí falando sobre a drenagem, outro aspecto importante é que as veias na coxa, né, nós temos uma veia muito importante que é a veia safena. A veia safena, ela por sua vez, ela é uma veia altamente calibrosa, ela vai irrigar vai ter trajeto em todo o membro e várias anastomoses, irrigação colateral. Então a safena, ela por vezes vai ser alvo até de retiradas dela, uma vez que ela tem tantos caminhos colaterais que eu posso tirar uma porção dela que não vai danificar, porque tem outras veias fazendo essa tributação, essa drenagem. E aí o calibre dela é semelhante ao calibre de uma artéria, por isso que ela por vezes ela vai ser utilizada em processos de revascularização, de pontes, né, devido à sua utilidade anatômica, né, suas características anatômicas. E aí vamos falar da drenagem, né? Então existe a veia femoral também, que vai por sua vez, né, se bifurcar em a vena magna e veia femoral profunda, que vai seguir aquela artéria femoral profunda, né, e as veias perfurantes, que também vão seguir as artérias perfurantes. E aí, encerrando a parte de vascularização, nós vamos chegar no joelho. Como eu falei para vocês, pessoal, o joelho, né, a articulação do joelho, ela é puramente ligamentar. Essa articulação, ela junta inúmeros ligamentos, né? Eu tenho alguns em especial para falar para vocês, né? Como o ligamento colateral, ligamento colateral tibial, que também pode ser chamado de ligamento colateral medial, e ligamento colateral lateral, que também que recebe o nome de ligamento colateral fibular. Além desses ligamentos colaterais lateral e medial, nós temos os ligamentos cruzados. Vocês já devem ter ouvido falar de rupturas, de lesões ligamentares, né, do ligamento cruzado. Existe o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, né,
Isso aqui é uma visão anterior do joelho. Isso aqui é um joelho que está fletido, certo? Ele está flexionado, o joelho. Então vocês estão vendo aqui a base, né, inferior do fêmur, né? Então é assim que você consegue visualizar esses ligamentos. Além disso, outro aspecto importante são os meniscos, grupos de cartilagem que amortecem e que ajudam, né, na formação dessa articulação do joelho. Uma vez que essas estruturas aqui do fêmur, elas são arredondadas. E o platô tibial, que é essa estrutura óssea aqui da tíbia, ela é plana. Então, como é aquela coisa, como pegar algo que é esférico e jogar no que é plano? Poderia deslizar, não é isso? Para evitar isso, nós temos inúmeros ligamentos colaterais, cruzados, além disso os meniscos. Os meniscos eles formam essa concavidade, né? São essas cápsulas, esses processos cartilaginosos que formam essa concavidade para receber esse fêmur, ok? Então aqui vocês conseguem ver o menisco. Isso aqui já é uma visão posterior, então vocês veem o menisco medial, o menisco lateral, o ligamento menisco femoral posterior, que nós também temos o ligamento menisco femoral anterior, o ligamento cruzado posterior e o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral lateral ou ligamento colateral fibular, ligamento colateral medial ou ligamento colateral tibial. Além disso, o joelho ele é todo envolvido. Lembra daquele vídeo lá do quadríceps, né? Que nós falamos sobre o joelho, que eu falei que ele é envolvido por uma cápsula articular sinovial. Então, além desses ligamentos, ele ainda vai ser envolvido por uma cápsula articular na qual vai estar produzindo líquido sinovial. Então, o joelho vai ser preenchido por líquido sinovial para estar auxiliando mais ainda nessa movimentação, nessa fluidez das estruturas. E aí uma coisa importante que vocês vejam que isso aqui existe um certo espaço nas estruturas, né? Existe deixa eu colocar aqui um vermelho para destacar. Ó, aqui ó, é um espaço de cartilagem. Aqui é cartilagem. Aqui é cartilagem. Então, numa radiografia normal, cartilagem ela não aparece. Então, numa radiografia normal, eu vou estar vendo isso aqui tudo preto. É porque é cartilagem. Cartilagem não aparece em radiografia. Contudo, se o paciente estiver sofrendo um processo de artrose, certo? Eu vou ter uma aproximação dessas estruturas. Então, eu vou ver um osso próximo do outro. E o que é negro, referente à cartilagem, vai estar bem pouquinho, bem ralo. Por quê? Porque na artrose eu tenho destruição da cartilagem. Então, meniscos, a cartilagem da faceta articular femoral e tibial, elas vão estar reduzidas. Então, na minha radiografia, meu espaço articular vai estar reduzido. Ok? E a região poplítea, né? Que é a articulação do joelho, essa união aqui entre a diáfise distal do fêmur, a diáfise proximal da tíbia e fíbula, né? Devido a fíbula ela participa da articulação do joelho simplesmente por esse ponto de união do ligamento cruzado do ligamento colateral lateral, que é o ligamento fibular, colateral fibular. Então o joelho é essa porção articular, né? E a porção posterior dele, ela vai receber o nome de região poplítea, que é aquela região por trás da articulação do joelho, né? Então a região poplítea, ela é anatomicamente, né, nós fazemos um losango aqui para definir essa porção, que nada mais é gordura, pele, uma vasta tela subcutânea, né, e pele. E abaixo dela nós vamos ter aí estruturas vasculares e nervosas, né, nesse losango, certo? Opa! Quais estruturas então eu vou encontrar na fossa poplítea, né?
Extremidade da veia safena parva, que nós vamos falar muito da safena parva lá na aula de perna, né? Vou encontrar ainda as artérias poplíteas, né, e as veias poplíteas e as suas tributárias. O nervo tibial, ele vai estar se dividindo, na verdade o ciático, né, ele vai estar se dividindo aí. Aí é onde eu vou encontrar o nervo tibial, o nervo fibular comum nessa região, né? Ok? E bem como também os nervos cutâneos, né, de sensibilidade cutânea e alguns linfonodos, por isso que uma porção da drenagem linfática do membro inferior é drenada para a fossa poplítea, devido à presença, né, de linfonodos nessa região. Tá ok? Com isso nós terminamos mais um conteúdo, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal.